A causa da pobreza. O objetivo da nossa igreja é construir um mundo isento de doença, pobreza e conflito. No que diz respeito à doença, penso já ter apresentado considerações e explicações a partir de diferentes ângulos. Oportunamente, deverei esclarecê-la do ponto de vista da medicina revelada por Deus. Mas por ora, vejamos as questões relacionadas à pobreza e ao conflito. Antes de mais nada, nem preciso dizer que a causa da pobreza, obviamente, é a falta de saúde. Contudo, existem outras causas importantes sobre as quais escreverei a seguir. A causa da pobreza está na doença, que além de não permitir que a pessoa trabalhe, requer uma grande soma para despesas com tratamentos médicos. Se a doença durar pouco tempo, a situação ainda é suportável. Mas quando se prolonga, leva ao desemprego. Assim, o infortúnio causado pela doença é acrescido das dificuldades financeiras, de modo que a pessoa com a aflição duplicada tem seu futuro envolto em nuvens escuras de insegurança, sem poder avançar ou recuar. Podemos dizer que esse é realmente um sofrimento típico das profundezas do inferno. O mundo está repleto de criaturas infelizes que se encontram nessa situação. Ao conhecerem nossa religião, elas conseguem livrar-se imediatamente do tormento e, vislumbrando uma luz no fim do túnel, iniciam uma vida repleta de alegrias. Relatos dessa natureza podem ser vistos em grande quantidade nas experiências de fé que publicamos. A maior parte dos casos de pobreza pode ser solucionada dessa forma. Aprofundando-me um pouco mais, abordarei outro aspecto importante. Para que possam conhecer o segredo para a solução definitiva do problema da pobreza, relatarei minha experiência sobre o assunto. Quando eu era jovem, apesar de não professar fé alguma, sempre tive intenso desejo de melhorar a sociedade. Achando que para isso não havia meio mais eficaz do que instituir uma empresa jornalística, fiz alguns estudos e fiquei sabendo que precisaria de mais ou menos 1 milhão de ienes. Ora, eu sou de família pobre e só pude me casar e ter uma família graças à pequena soma que herdei de meus pais. Abri então uma loja de miudezas a varejo, cuja metragem frontal era de 2,70 metros. Como os resultados de vendas foram bons, em pouco mais de um ano comecei um comércio por atacado e aproximadamente 10 anos depois eu era considerado bem-sucedido no mundo dos negócios. Por volta de 1919, meus bens somavam o equivalente a 150 mil ienes. Precipitando-me em conseguir logo a quantia necessária à abertura do jornal, quis dar um passo maior que a perna e acabei ficando com enorme saldo negativo devido ao fracasso que tive no empreendimento. Consequentemente, fui obrigada a desistir da ideia do jornal e recorrer à religião para confiar a Deus meus sofrimentos em decorrência das vultosas dívidas que se estenderam por aproximadamente 20 torturantes anos. No entanto, hoje vejo que tudo isso constituiu minha prática ascética. Em geral, os religiosos se isolam nas montanhas, banham-se em cascatas e fazem jejum, mas acho que minha prática ascética foi muito mais difícil e sofrida que a deles. E não foi apenas 1 ou 2 vezes que me vi na mais profunda pobreza. Vou revelar a filosofia da pobreza que consegui intuir nessa época. Além da doença, as dívidas são a causa da pobreza. Cheguei à conclusão de que se não as contrairmos, jamais ficaremos pobres. Ora, quando se toma dinheiro emprestado, é certo que chegará o dia em que se tem que pagá-lo. A quantia a restituir é definida, mas o dinheiro que se deveria ter nem sempre entra no prazo previsto. Aí é que os cálculos se desencontram. Quando se faz uma dívida, correm juros infalivelmente todos os dias, até que ela seja liquidada completamente. Por conseguinte, ainda que os cálculos mostrem um ganho considerável, subtraindo-se os juros, não haverá o lucro esperado. Além do mais, a dívida acarreta um abalo psicológico e uma constante intranquilidade espiritual
que, embotando a inteligência, torna impossível o surgimento de boas ideias. Assim sendo, podemos afirmar que a causa da maioria dos fracassos e da pobreza na sociedade está no endividamento. Depois que concluí a respeito dessa realidade, digo sempre às pessoas: se você tiver 100 mil ienes, empregue no negócio apenas 1/3 dessa quantia, isto é, 30 mil ienes. À primeira vista, essa forma de empreendimento parece modesta, mas com o tempo acaba crescendo. A razão do meu conselho é que, uma vez sendo empregada essa quantia, caso ocorra um revés, a pessoa poderá recomeçar com os outros 30 mil ienes e desta vez aplicando um novo método baseado na experiência do fracasso. Com isso, geralmente se chega ao sucesso. Mesmo que eventualmente o empreendimento incorra em um novo fracasso, ainda restarão à pessoa os últimos 30 mil ienes. Se ela fizer nova tentativa, é certo que será bem-sucedida. No entanto, se tiverem 100 mil ienes, as pessoas, em sua maioria, começam o negócio empregando o total da quantia. Às vezes até fazem empréstimo de mais 50 mil. Assim começam com 150 mil e o que é realmente arriscado. Se o empreendimento falhar, é certo que elas recebam um golpe do qual nunca mais conseguirão se recuperar. Todavia, quem agir de acordo com o meu método terá uma reserva monetária. Assim, se surgirem oportunidades de aquisição de mercadorias mais baratas ou alguma transação de lucro certo, poder-se-á fechar um negócio de imediato e assim obter lucros de certa forma inesperados. Em contrapartida, quando todos os recursos estão empatados, às vezes podem surgir dificuldades na hora do pagamento ou mesmo inadimplência, e dessa maneira a perda do crédito. Havendo uma reserva de dinheiro, a pessoa poderá honrar o pagamento sempre no prazo e com isso conquistar maior crédito. Assim usufruirá de múltiplos benefícios. A respeito disso, desejo dar um exemplo de um fato de grandes proporções que ocorreu recentemente. O principal motivo da derrota do Japão na última Grande Guerra foi sua política de empréstimos. Parece que são poucas as pessoas que têm percebido esse fato, mas é um assunto que merece a atenção de todos. Até o início da guerra, o Japão veio aumentando excessivamente suas importações a cada ano. Como as dívidas foram se avolumando, tornou-se necessário fazer novos empréstimos para pagar a dívida anterior. Foi com esses empréstimos que nosso país aumentou o poderio militar, expandiu seu território e estendeu cada vez mais suas mãos para invadir outros países. Naturalmente, além de empréstimos externos, também se realizaram empréstimos internos, de modo que o Japão acabou ampliando a política de dívidas públicas além de seu limite. Os prejuízos que a Ferrovia Nacional está sofrendo atualmente são herança dessa política. Caso o Japão não a tivesse adotado, talvez não tivessem surgido pessoas ambiciosas, ávidas por invasões. E mais, ao contrário do que ocorreu anualmente, o comércio teria aumentado o volume de exportações e, sem sombra de dúvida, o Japão se tornaria imensamente próspero. Em consequência, é evidente que a cultura pacifista teria se expandido amplamente, a moral do povo se elevaria e seríamos uma nação feliz, estimada pelo mundo inteiro. Se nosso país fosse próspero, poderia importar somente o necessário em matéria de alimentos. E, por proporcionar aos demais países uma sensação de segurança, as nações de grande extensão territorial receberiam com muito prazer os imigrantes japoneses e o controle da natalidade seria desnecessário. Se a política de empréstimos de uma nação tem essas consequências, ocorre o mesmo no nível pessoal. Acredito que, com o que expus, puderam compreender a forma de se solucionar o problema da pobreza. Jornal Hikari, número 50, em 30 de junho de 1949. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama.